Não tem como ficar quieto, cara. O Bolsonaro hoje falou que testou positivo para Covid. Tem que esperar para ver o exame e ver se é verdade, mas enfim, testou. Vamos dizer que é verdade. E falou que se curou usando a cloroquina, né? Se curou em 24 horas, né? Uma coisa que nem o mais árduo, o mais fervoroso defensor da cloroquina diz que ela tem a capacidade de fazer, né? Que em 24 horas, menos até, ela faz você se curar como se fosse uma cura mágica, né? E isso é um troço que eu não consigo entender, porque alguns meses atrás ficou aquela punhetação de que tipo, não, eu não vou mostrar meu exame, porque meu exame vai invadir minha privacidade, não sei o quê. E agora, simplesmente, ele chega com a mascarinha e fala, oh, não, eu tô com Covid e tal. Por que fez aquela lambança lá, ficou naquela dificuldade lá de soltar o exame? Não, porque não vai soltar, usou um pseudônimo, fez não sei o quê. Ficou meses na justiça até ele soltar aquela porcaria. Agora ele simplesmente, não, peguei Covid e tá aqui. E vocês acham normal? Vocês acham que é ok? Ah, não, é isso. Não, tudo bem. Daquela vez é porque forçaram, agora não forçar. Gente, tem que ser muito trouxa para acreditar nessas desculpinhas farrapadas. Isso é muito idiota. Agora, né, eu tava vendo hoje uma live lá do Carlito Historiador, tem um canal bem legal aqui do YouTube. Falei essa semana que o Carlito é um cara muito gente boa. E ele tinha feito uma live dizendo que, na cabeça dele, né, segundo a opinião dele, aquilo que ele tinha visto, o Bolsonaro dá positivo para a Covid agora, ou falar que teve a Covid, é útil por causa de alguns aspectos que estariam para acontecer essa semana, como o depoimento do Flávio Bolsonaro e da esposa sobre, enfim, esse rolo todo das rachadinhas, e sobre o Pazuello, que é o ministro interino da Saúde, que tinha que se explicar para o Celso de Mello sobre essa questão da cloroquina, porque não poderia fazer propaganda, o governo não poderia oficialmente fazer propaganda, endossar o uso de um remédio que não possui eficácia comprovada cientificamente. Pelo menos não contra a Covid-19, né? Você quer usar a cloroquina e hidroxicloroquina, se você tiver malária, se você tiver alguma doença autoimune, use, por favor. Quer usar a ivermectina, se você tiver com vermes, use, né, com toda certeza. Agora, se isso funciona para Covid, tem nenhuma evidência que prove isso. Nenhuma. As publicações todas que foram feitas com relação à cloroquina provam que não funciona nada, ou se funciona não tem como saber. Teve ainda aquela lambança do exame que foi cancelado, do artigo que foi despublicado lá, porque os caras fizeram uma lambança. O primeiro autor do artigo tinha acesso aos dados que ele não poderia ter usado ele usou de maneira antiética e tal. Não que os dados estivessem obrigatoriamente errados, mas eles não tinham como ser verificados. Ele só não podia usar esses dados para a publicação. Enfim, uma vergonha, e o pessoal achou que por isso, então, a cloroquina estava validada. Não, não está. Tem nenhum exame, nenhum artigo, nenhum teste científico que prove que a cloroquina funciona contra a Covid. Tem que funciona contra doenças autoimunes, contra a malária, etc. Eu tenho um vídeo sobre a cloroquina aqui, ele está um pouco desatualizado nessas últimas coisas, mas não mudou muita coisa, na verdade, né? Então, dá uma olhada aqui. Foi um pouquinho antes de sair aquele artigo lá que foi despublicado. E o cara quer usar esse negócio. Um levantamento aí, né, que a gente já fala faz tempo no pessoal do Science Vlogs, né, e que o Carlito chegou a lembrar isso daí também. O Bolsonaro mandou fazer caminhões de cloroquina com o exército lá, com os laboratórios do exército. Por que o Bolsonaro cismou com a cloroquina? Teve o lance lá do Trump, teve o lance de não sei o quê, mas o principal motivo, dentro do que eu acho, é porque o Bolsonaro é um completo ignorante. Completo ignorante. Por que eu falo isso? Porque ele já faz esse tipo de merda desde a época da fosfetanolamina. Ele não queria saber se funciona, se não funciona, se tá seguindo as recomendações, se não tá. Não é que ele não queria saber, ele não sabe e não tem capacidade mental e cognitiva de aprender. E nem vontade. Ele não tem vontade, e se ele tiver vontade de aprender, ele vai falhar miseravelmente, porque ele tem limitações intelectuais. O Bolsonaro é uma pessoa, por definição, burra. E aí o que acontece? Ele não conseguiu entender até hoje por que a fosfetanolamina não era a cura de todos os cânceres. Ele não entendeu até hoje. E ele que aprovou, foi o único projeto da história dele, de 27 anos de Congresso,
enfim, somado também vereador e tal, que ele conseguiu aprovar algum projeto. Ele aprovou justamente esta merda de projeto que falava para dar a fosfetanolamina, que ninguém mais fala hoje, né? Por que será? Porque as pessoas continuam tendo câncer, continuam tendo acesso à fosfetanolamina, porque agora você pode comprar ela onde você quiser, em tudo quanto é lugar. Na verdade, na época você já podia comprar, só que agora é mais fácil ainda, porque um monte de gente que estava envolvida lá com o professor Kerit lá, que até morreu já, acabou vendendo, patenteou, fez não sei o que, segurou os bagulho e vende como suplemento. Você pode comprar fosfetanolamina à vontade, à volonté. E cadê que não existem mais pessoas com câncer no mundo, tal, não sei o quê? Claro que não, porque esse negócio estava errado. É óbvio que as pessoas querem encontrar curas milagrosas, curas mágicas. Isso daí faz muito bem para as pessoas, porque elas têm um desespero, têm uma agonia, especialmente uma doença terrível, que nem o câncer, né? Os cânceres. Agora, com a Covid, tem gente que está querendo tomar e nem teve. Está querendo tomar preventivamente. Pronto. Temos 300 milhões de comprimidos de cloroquina. Zero evidência de que funcione. Zero. Enfim, mundial. Mundial. A maioria dos países já interrompeu o funcionamento, a pesquisa com cloroquina e tal. Eu acho que tem que continuar a pesquisa, na verdade. Fazer os testes lá, ver e tal, pra, enfim, lacrar a tampa do caixão de vez. Ou descobrir se faz alguma coisa. Mas a princípio, tá um monte de gente tratando com cloroquina. Não tem como saber. Ivermectina, a mesma coisa. Então o Bolsonaro é uma anta, não sabe nada de medicina, ou de ciência, ou de testes laboratoriais. A única coisa que ele sabe repetir de ciência é nióbio e grafeno. E ele nem sabe direito para que serve, como que usa, qual a composição, não sabe nada. E não quer saber. E se tentar saber, não vai entender. E aí? Aí ele elegeu esse remédio milagroso que tem que funcionar. Agora ainda mais, porque ele gastou os tubos para fazer esse monte de cloroquina e ele precisa desovar esta merda. A gente tá na mão dessa coisa. A gente tá na mão desse tipo de situação. Dessa criatura. O Trump, que é também outro doidão, anti-ciência aberto, assim, ele fala abertamente que ele é anti-ciência. O Trump não está nesse nível de loucura. Continua dando as pedradas dele lá, fazendo as merdas dele, mas não tá nesse nível de loucura. E o Bolsonaro, ele virou uma coisa assim, que ele é o do contra. Ele é o do contra. Ele não tá preocupado em hipótese alguma se a coisa faz bem, se faz mal, se é bom, se é ruim, se... nada. Ele é o do contra. Como que o Bolsonaro toma uma decisão com relação à Covid-19? Como ele toma essa decisão? O que a OMS falou? Falou isso? Eu vou fazer o contrário. O que sei lá, a Alemanha, a França está fazendo? Está fazendo isso? Vou fazer o contrário. Birra, por picuinha. Por causa dessa porra desse olavismo que ensinou isso daí pra ele. Porque se você for olhar os discursos do Bolsonaro da década de 2000, assim, de 10 anos atrás, 15 anos atrás, ele não era assim. Era um boçal, mas não era assim. Isso que ensinou ele a ser a essa coisa do tipo, nossa, não posso dialogar com nada que, sei lá, mije um pouquinho fora da bacia. Isso daí que ensinou isso pra ele foi o Olavo. E os filhos dele lá também. Que tem uma capacidade intelectual, enfim, parecida com a desse controle remoto aqui. E é isso. Ele declarou guerra, então o pessoal manda usar máscara, tem que tirar, não vai usar máscara. Eu acho que isso daí agora ele está usando. Não pode fazer aglomeração? Aglomera. O cloroquina não funciona? Funciona. Tem que fazer quarentena? Não tem. E não adianta você aí que defende o presidente, não adianta você chegar e falar assim, não, mas veja bem, é porque essas empresas, porque esses governos, porque o Fórum de São Paulo, porque a União Europeia, sei lá o quê. Não adianta. Porque se o Bolsonaro estivesse agora falando que é para fazer quarentena, que é para ficar em casa, que é para evitar aglomeração, que é para usar máscara, que não dá para tomar a cloroquina, você estaria obedecendo. Você aí que é puxa-saco do presidente, você estaria obedecendo. Porque você é cachorrinho de político. E é só por isso. Você não tá, defendendo a coisa, não sei o quê. Não. Você tá só seguindo o que o líder manda. O líder mandou, você vai lá seguindo bovinamente. É isso que você faz. Porque se o Bolsonaro estivesse falando o contrário, você estava aceitando. Você está usando o Bolsonaro como autoridade médica e científica. Um cara que fala que a única especialidade dele é dar tiro, né? A especialidade dele é matar e etc e tal. Ele falou isso.
Sendo que ainda assim, dentro da especialidade dele, ele é um bosta, porque nunca matou ninguém. Agora tá matando, né? Indiretamente ele que tá matando aí 65 mil pessoas enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui. O pessoal falava, estão preocupados com o Covid, mas você tá vendo aí que o Brasil tem 60 mil pessoas que morrem por ano na mão da violência urbana. Aí pronto, passou já. Passou já. Isso que a gente tem que levar em conta é que tá subnotificado. E não tem esses negócios de estar super notificado. Não tem. Primeiro que não tem nenhum motivo para estar super notificado. Eu já expliquei isso daí em outro vídeo. Segundo, que tem vários casos de pessoas falando, mas a minha tia morreu do coração, sei lá, não, do coração ainda pode ser Covid, mas sei lá, morreu de câncer e o laudo dela tinha lá que foi Covid. Isso é uma medida de segurança. As pessoas fazem isso por uma medida de segurança, porque como não dá para saber, não dá para fazer exame em todo mundo, não dá para saber quem estava com Covid e quem não estava, os médicos que vão mexer, os legistas que vão mexer, os coveiros que vão mexer, eles precisam estar protegidos. Então, na dúvida, tá com Covid. Não se preocupe, no final, no atestado de óbito, só vai sair Covid se tiver tido teste. Então, esses 65 mil que estão colocados aí, eles têm o teste para confirmar que estava com Covid. E aqueles que foram enterrados ou que saíram do hospital com o laudo de Covid, depois é uma medida de segurança. Depois isso daí acaba não entrando. Se não tiver o exame provando que estava com Covid, não é contabilizado. Não é contabilizado. Então, está subnotificado, não super notificado. Porque quem morre em casa o pessoal não estava contando. E outras pessoas também, né, que não puderam fazer exame, e aí era tarde, não deu para fazer a coleta, né, para fazer o exame, etc. Então eu chutaria que estamos nos 100 mil de mortes em 5 meses, uns 100 mil. Mas, enfim, é isso. O cara é o do contra, o cara não sabe nada, e agora o cara pegou esse negócio do Covid aí, falando que tá abertamente com Covid, dando o crédito pra cloroquina, que curou ele em 24 horas. Incrível, milagre, né? Mais milagroso até do que todos os outros aí que estão defendendo a cloroquina. Sendo que ele pode, se ele tiver realmente com Covid agora, ele pode ter pego sei lá quantos dias atrás. E aí ele só saiu agora para falar disso agora que foi curado. Pode ser uma reinfecção da primeira vez que ele pegou e fala que não pegou. Mas pouco importa. Isso daí já é o de menos já. Se ele queria realmente, se o Carlito tiver certo, ele queria só livrar a barra aí do Pazuello, do Flávio. Se o Pazuello quiser usar o presidente como exemplo para o Celso de Mello, isso vale, sei lá, um peido furado, não vale nada. Que é um exemplo de um presidente, mas o presidente é um cidadão, é uma pessoa, não tem prova, não sabe se foi a cloroquina. Você não pode usar uma pessoa como exemplo, por mais destaque que ela tenha. Então não serve de nada. O exemplo do Bolsonaro é que esse Pazuello também aí tá fazendo lá, enfim, cumprindo ordem só. E aí acabou. Acabou, é isso. O Brasil vai agir daquele jeito que muita gente já falava que ia agir, né? Vai agir do jeito que for. Né? Então todo mundo vai pegar, quem tiver que pegar, pegou, quem tiver que morrer, morreu, e acabou. E é isso, vida que segue, paciência, as pessoas têm doenças, né? Enfim, quem tiver que morrer, morreu. Não estou falando em conta das questões econômicas aí, de quem não pode ficar em casa para ficar sem trabalhar, porque não é isso que eu estou falando. Estou falando que tem muita gente que poderia estar obedecendo a quarentena, que tem dinheiro, tem uns vagabundos canalha, que tem muito dinheiro, e estão pegando o auxílio de R$600 do governo, arrancando da boca de pobre o auxílio de R$600. Uns canalhas, muitos canalhas. Eu fiquei sabendo de histórias, assim, de gente próxima. É isso, canalha, você é canalha. É o pior que existe do brasileiro. É o pior tipo de brasileiro. O cara arrancando dinheiro de pobre. Ganha, sei lá, 200 mil por mês e quer pegar os R$600 para ter a noção de que, tô me dando bem ali. E aí vai para os Estados Unidos, vai para a Inglaterra, vai para a Europa e fala, não, aqui as pessoas são legais porque é um povo civilizado. Você faz parte do povo que não é civilizado. Você não presta. E é isso. O pessoal vai morrer, a gente está vendo um monte de gente reinfectada com a Covid. Eu vou falar em primeira mão aqui, eu fiz o teste. Eu fiz o teste da Covid-19, no caso, eu fiz um teste laboratorial sorológico, peguei um laboratório bom aí, enfim, até paguei uma boa grana para isso, e deu positivo para o IgG, né, que é o anticorpo de memória, né, que fica lá mais tempo no sangue. Quer dizer que eu peguei a Covid-19 em algum momento, não tive grandes sintomas, tive sei lá, agora eu fico tentando achar os sintomas que eu posso ter tido, né, então eu não tive grandes sintomas.
né? Tive um dia que eu tive coceira, teve um dia que eu tive, sei lá, me senti um pouco mal, mas basicamente eu fui assintomático. Como eu fui assintomático, é possível que esses anticorpos nem apareçam mais se eu fizer um segundo exame. Pode ser que eu me reinfecte depois, né? Então eu tenho que tomar cuidado. Mas eu tive. E aí? Você tem todos esses pepinos envolvidos com a Covid. Estão descobrindo aí sintomas gravíssimos da Covid, cerebrais, neurológicos, cardíacos, pulmonares. Sabe, os brasileiros obedecem as coisas por 2 meses. Depois disso, não, tá muito chato, não quero mais saber. Então, fazer o quê, né? É isso. Acabou. Estamos à mercê desse tipo de coisa. Fim. Né? Não adianta falar que remédio não funciona. Se o Celso de Mello falar, não, está proibido o governo de falar que o remédio X ou Y funciona para cloroquina. Está proibido. Não interessa. O povo já está doutrinado, as pessoas já estão doutrinadas, já estão acreditando e vão agir desse jeito. Porque não só é confortável, como o presidente falou. Se o presidente falou, presidente, como se fosse um cargo técnico. Demitiu o Mandetta por ciúme, por ciumeira, porque ele é o do contra, o Mandetta estava seguindo as recomendações e ele quis fazer o contrário, e fica falando, não, vamos colocar uma pessoa técnica aí. Entenda uma coisa, no que diz respeito ao governo do Bolsonaro, ou é técnico, ou está a favor dele. Então o próximo ministro da Saúde não tem como ser técnico, porque se ele for técnico, isso quer dizer que ele vai contra o que o Bolsonaro diz e, portanto, ele está na rua. É isso. Acostume-se com isso. A gente tem um ministro interino há meses. A gente não tem nem um ministro